Deixa eu te contar algo que pode mudar a forma como você se posiciona no mundo. Pare de escutar a opinião das pessoas que nunca saíram da própria zona de conforto. Sério, pensa bem. Você quer começar um negócio novo, mudar de país, trocar de carreira ou criar algo que faz você se sentir vivo. E as primeiras pessoas que tentam te desmotivar são aquelas que nunca tentaram nada. É sempre aquela tia, sabe, que sempre morou no mesmo lugar a vida toda e acha que ambição é arrogância. Ou aquele amigo lá da época de escola que ainda mora com os pais e trabalha no emprego que ele vive reclamando e mesmo assim fica te alertando que seus sonhos são arriscados demais. Mas tem algo que ninguém te conta. As pessoas julgam o que elas não entendem. Elas se sentem desconfortáveis ao te ver fazendo algo que elas mesmas não têm coragem de fazer. E ao invés de encararem o próprio medo, elas tentam projetar isso em você. A opinião delas não é a verdade absoluta. É apenas uma limitação delas, disfarçada de preocupação. Se você não admira a vida que essas pessoas levam, por que você está buscando a aprovação delas? As opiniões delas nunca foram feitas para te guiar. Você não nasceu para viver na zona de conforto. Você nasceu para quebrar ciclos, não para repeti-los. Então, da próxima vez que alguém questionar o seu caminho, pergunte a si mesmo: eu trocaria de lugar com essa pessoa? Eu queria a versão dela de sucesso, de alegria, de liberdade? Se a sua resposta for não, o julgamento dessa pessoa não tem peso. Se essa pessoa não te conhecer bem, também, o julgamento dela também não deveria ter peso. E você já percebeu que a gente vive num mundo que confunde atenção com valor? Que curtidas em um post, de alguma forma, viram um medidor de se somos válidos, amáveis, vistos, etc. Mas aqui vai a verdade. 5 curtidas em um post não são só 5 curtidas. São 5 seres humanos, 5 almas, 5 histórias completas. E se a sua arte, suas palavras, sua voz tocou profundamente pelo menos uma dessas pessoas, isso já é o suficiente. Porque conexão de verdade nunca é medida em números. Ela é sentida na energia. Você não está aqui para decorar um feed, nem para se diluir em algo mais digerível só para ser aceito. Você está aqui para criar, expressar, falar, servir, viver com propósito. Quando você para de fazer algo só para agradar e começa a criar as coisas com autenticidade, algo mágico acontece. Você se torna inabalável, porque quando a plateia para de aplaudir, você ainda está de pé. Você não está aqui para impressionar ninguém. Está aqui para ajudar a impactar as pessoas. E impacto nem sempre é barulhento. Às vezes é só você decidindo não se trair hoje. Ou você transmitindo uma mensagem que faz alguém chorar porque finalmente se sentiu visto ou entendido. Uma voz que diz o que alguém tem medo de dizer. Ou o que a maioria tem medo de dizer. Isso é real, isso é poderoso, isso é você. Deixa eu te explicar algo que vai te poupar muita confusão. Quando você cresce, nem todo mundo vai te aplaudir. Algumas pessoas vão se encolher, outros vão se calar. Alguns vão até se virar contra você. E não é porque você fez algo de errado, é porque a sua evolução expõe a estagnação dessas pessoas. Quando você começa a se curar, a impor limites, a aparecer por você mesmo em vez de encolher para caber no conforto dos outros, as pessoas sentem isso. E elas não gostam. Não porque você esteja errado, mas porque seu crescimento mostra aquilo que elas se recusam a mudar. Você se torna um lembrete de tudo que elas estão evitando em si mesmas. Tem gente que só soube te chamar quando você estava quebrado, inseguro, calado. A sua versão que era fácil de manipular, fácil de acessar, fácil de controlar, fácil de enganar. E agora que você está colocando limites, escolhendo paz, escolhendo autorrespeito, essas pessoas elas se incomodam. Porque a sua versão antiga fazia elas se sentirem bem. A versão curada expõe o que ainda não está curado nelas. Não leve para o lado pessoal, quando as pessoas se afastarem, ou pior, tentarem te sabotar. Nem sempre é inveja. Às vezes é vergonha, às vezes é ego, às vezes é o medo de que, se você conseguiu mudar, talvez elas também possam. E essa ideia é dolorosa demais para aceitar. Mas você não deve a ninguém a sua versão antiga só para deixar essas pessoas mais confortáveis. Se eles quiserem ficar onde estão, tudo bem, mas você não deve se encolher para acompanhá-los. Crescer não é trair ninguém, é seu direito de nascimento. As pessoas que pertencem ao seu próximo capítulo não vão se agarrar ao capítulo anterior. E quando você parar de buscar a validação de quem nem tem o que você quer, algo diferente começa a acontecer. Você vai começar a incomodar.
Não porque você fez algo errado, mas porque sua confiança reflete tudo o que elas ainda duvidam em si mesmas. Veja bem, as pessoas nem sempre vêm contra você diariamente ou de forma direta. Às vezes é sutil, com comentários pequenos, piadas passivo-agressivas, julgamentos disfarçados de conselhos. Não internalize essas coisas. Isso é tudo uma projeção. Elas veem em você o que elas têm medo de encarar em si mesmas. Então jogam esse medo em você. Você vira a tela onde elas despejam as suas próprias inseguranças não curadas. Se alguém te disser, você está agindo com confiança demais, quem você pensa que você é? Lembre-se sempre de que isso não é sobre mim, não é sobre você, e sim tudo sobre aquela pessoa e o quão pequena ela está se sentindo. Porque aqui está a verdade. Confiança não ofende pessoas confiantes. Limites não incomodam quem tem os seus próprios limites bem definidos. Os únicos que reagem são os que se sentem ameaçados. Não por você, mas pelo que você representa. E a inveja é só inspiração mal direcionada. É a alma reconhecendo algo que ela secretamente deseja, mas a mente, condicionada pelo medo e pela dúvida, grita: eu nunca conseguiria isso. Então, em vez de te celebrar, essas pessoas te criticam. Em vez de dizerem, uau, talvez isso seja possível para mim também, elas desacreditam e tentam te desacreditar junto para você também não crescer. Mas essa inveja, isso não é ódio, é um desejo, é um sonho em que estava enterrado, acordando. E eles não sabem como lidar com isso. Então deixa essas pessoas projetarem, deixa falarem, deixa assistirem. Você não veio aqui para se encolher só porque alguém se recusa a se expandir. A sombra delas não é sua responsabilidade, mas a sua luz é. E quando você entende que a maioria dos julgamentos é só uma projeção e que essa inveja é um grito de um potencial não vivido, você para de internalizar isso. Mas isso não significa que você deve ficar tolerando qualquer coisa, não. Aí entra os limites. Não muros, não vingança, mas proteção energética e espiritual. E deixa eu ser clara, nem todo mundo merece acesso a você não, viu? Proteja sua energia, isso não é grosseria. É sagrado, é sabedoria e é necessário. Porque quanto mais você cresce, mais você percebe o quanto é exaustivo manter espaço para quem só suga de você. Sabe aquele amigo que só liga para desabafar, mas nunca para te ouvir? O colega de trabalho que fica só despejando os problemas em você e depois some? Ou aquele parente que vive criticando suas escolhas, mas espera que você sempre apoie as dele? Lidando com esse tipo de pessoa, você acaba se sentindo como um celular que todo mundo carrega e suga a sua energia enquanto você fica com 2% de bateria. E sabe o que ninguém te conta? Você não precisa estar disponível para todo mundo só porque você já foi generoso um dia e já esteve disponível um dia. Você pode mudar, você pode descansar e você merece descansar. Você pode dizer hoje não, dessa vez não. Você não é um posto de gasolina emocional 24 horas. Não é terapeuta sob demanda. Você é um ser humano com limites. E proteger esses limites não é egoísmo. É autorrespeito. Comece a reparar como você se sente depois de interagir com certas pessoas. Você se sente inspirado, centrado, energizado? Ou você sai se sentindo drenado, ressentido ou pequeno? O seu corpo, ele sabe. Como sabe. Sua intuição sabe. A sua paz é o seu guia. Use isso com sabedoria. E se alguém te chamar de frio, nossa, agora ela tá fria, ela tá chata, distante. Por escolher a si mesmo e se respeitar, lembre-se, você não está sendo distante. Só não está mais disponível para conexões unilaterais. Você não está mais se encolhendo para caber em lugares que você já superou. E isso, meu amor, é crescimento. Isso é poder, isso é proteção. E quando você começa a honrar a sua energia, algo ainda mais profundo muda. Você começa a viver em alinhamento com a lei universal. Você percebe que tudo é energia. Cada palavra, cada pensamento, cada limite que você coloca, cada intenção, tudo emite uma vibração que atrai ou repele o que é seu por direito. Não estamos aqui nesse mundo vagando à toa. Existem leis que regem o universo. Assim como a gravidade mantém o seu corpo no chão, leis espirituais mantêm a sua realidade alinhada. O que você emana sempre volta. Chame de karma, de troca energética, de causa e efeito. Mas isso é real.
Quando você fofoca, sente inveja, ataca quem está fazendo o que você tem medo de fazer, essa energia ela não some não, ela circula e retorna para você. Por isso, não perca nem um segundo do seu tempo tentando se vingar, provar algo para as pessoas ou ficar discutindo com quem está comprometido em não te entender. A sua proteção vem desse alinhamento de eu sei quem eu sou, eu sei o que eu entrego para o mundo e eu confio que o universo vai cuidar do resto. Porque quando você está profundamente conectado com o seu propósito e quando age a partir do amor e da verdade, você é divinamente protegido. Quem tenta te atrapalhar não vai lidar só com você, mas com essa energia que te enviou, multiplicada. Veja, quanto mais você vive na verdade, mais sagrada a sua presença se torna. Quanto mais sagrada a sua presença, mais cuidado você precisa ter com as suas palavras, com as suas intenções, com o seu foco. Porque você se torna um canal, não só dos seus desejos, mas de um propósito maior, do propósito do nosso Criador. Então não baixe a sua frequência só para encontrar alguém no caos deles. Você não está aqui para se igualar à vibração deles. Você está aqui para elevar a vibração. Então, eu peço que você deixe o universo cuidar do que você já não tem mais energia para sustentar e carregar. Quando você começa a confiar nessa lei, no invisível, no sagrado, em Deus, começa a sentir um tipo de paz mais poderosa que existe. A paz que você não depende de ser aceito para sentir compreendido ou aprovado. A paz que simplesmente sabe, eu estou em alinhamento. E isso é suficiente. E quando você começa a viver em alinhamento, quando você está realmente alinhado com a sua energia, com o seu propósito, com o seu eu superior, você para de temer de dizer a verdade. Porque quando você sabe quem você é, quando você está enraizado nisso, você para de tremer toda vez que alguém não te aprova. Você para de perguntar, e se não gostarem? E começa a perguntar, o que acontece se eu me trair só para agradar os outros? Por muito tempo nos ensinaram que o silêncio é mais seguro, né? Que ser suave é ser educado, que se encolher é ser feminina. Mas o silêncio só é sagrado quando é uma escolha sua, não quando é uma estratégia de sobrevivência. Eu aprendi isso do jeito difícil. Os momentos que mais me arrependo não foram os que eu falei algo que causou um impacto. Foram todos os momentos em que eu me calei, engoli a verdade e me abandonei em nome de manter a paz. Mas manter a paz às custas da sua voz não é paz, é autotraição. E você vai sentir no corpo, no peito, no estômago. Sabe aquela sensação pesada depois de uma conversa em que você não disse o que você precisava dizer? Que ficou entalado as coisas na sua garganta? Você começa a ter aquela tensão na mandíbula de tanto pressionar os dentes. O cansaço de interpretar uma versão sua só para agradar os outros, mas que desonra a sua alma, é muito grande. De ficar, sabe, inventando um personagem só para agradar os outros. É muito cansativo isso. E aqui está a verdade. A sua voz é muito poderosa, ela é o seu poder. E quando você fala desse lugar de verdadeira expressão, não para atacar ninguém, não para se defender, mas só para ser visto na sua essência, para você ser plenamente visto. Você se liberta. Porque você também dá permissão para as outras pessoas fazerem a mesma coisa. Você eleva a vibração de qualquer lugar que entra, só por ser você mesmo, só por ser real. Porém, nem todo mundo vai gostar disso. Algumas pessoas vão embora, algumas pessoas vão falar, algumas pessoas vão se incomodar. Não porque você está errado, porque você é inadequado, nada disso. Mas porque talvez a sua verdade ela rompa a ilusão que construíram sobre você. E tá tudo bem. Deixa essas pessoas irem, sabe? Não se apega não. Se a sua autenticidade ameaça o conforto dessas pessoas, então o conforto delas foi construído sobre o seu silêncio. E essa não é a vida que você veio viver aqui. Então fale, diga, sinta, se expresse. Não por validação, não por vingança, mas porque você veio para a Terra para viver uma vida plena e não uma vida pela metade. Você veio para viver em plenitude. Então, mesmo que a sua voz trema, mesmo que a sua fala saia um pouco bagunçada, mesmo que você seja o único na sala dizendo o que precisa ser dito, faça. Essa é a sua força. Essa é a sua medicina. Esse é o seu legado. Então, aqui vai uma mensagem final que eu quero deixar para você. O seu propósito, ele é sagrado.
A sua energia, ela é muito valiosa e o seu caminho, ele é só seu. Você não precisa de permissão para crescer. Você não precisa de aprovação para brilhar. Fale com coragem. Ame com profundidade. Proteja a sua paz. E nunca, em hipótese alguma, se encolha para caber em lugares que você veio para superar. Você não está aqui para agradar todo mundo. Você está aqui para ser autêntico, para ser real. É isso. Eu espero que essa mensagem tenha te encontrado no momento certo e te dado o que você precisa para continuar em frente. Obrigada por ficar aqui até o final comigo e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau.